Olá, mãe! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a pergunta de uma mãe que perdeu um filho. Mas antes de eu estar respondendo a pergunta dessa mãe, eu gostaria de te pedir que você se inscrevesse no meu canal, desse o seu joinha, ativasse o sininho para receber novidades do canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Compartilhasse esse conteúdo, esse vídeo com mais alguém que você conheça, alguma mãe que esteja aí passando por essa dor de ter perdido um filho. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de um e-book, Como Recomeçar Depois da Perda de um Filho. Baixa aí a hora que você quiser, pode ler, é gratuito. Vai te ajudar muito aí no processo da sua dor. Vou deixar também o link de um livro onde eu conto a minha história de dor, amor e cura. Até breve, meu filho amado, o nome do meu livro, também gratuito. Tá aqui embaixo, pode baixar a hora que você quiser e ler. Vamos então à pergunta dessa mãe que perdeu o seu filho. A pergunta é o seguinte: por que para algumas mães esse luto demora tanto? Às vezes, você me vendo aqui, gravando vídeo para o canal, para quem me segue aí nas redes sociais, aliás, me siga lá, Sueli Oficial, Sueli Elava Oficial, Facebook, Instagram, e eu tenho também o meu site, suelielavo.com.br, lá também tem bastante conteúdo. Então você que me segue aí, você que tem visto meus vídeos, os meus conteúdos, pode pensar assim: nossa, como que ela conseguiu superar essa dor? Quanto tempo será que demorou, né? Porque essa é uma das dúvidas, perguntas das mães que estão passando por isso. Quanto tempo essa dor vai durar, né? E assim, não posso dizer, tem um tempo certo, porque não existe um tempo certo. Cada mãe tem o seu jeito, o seu modo de elaborar essa dor, o seu tempo. Então cada mãe tem o seu tempo. Claro que se demorar muito, se estender muito, tem que olhar com carinho. Pode isso vir a se transformar em doenças físicas, emocionais, espirituais, enfim, de relacionamento. Nós vemos aí muitos casamentos se desfazendo depois da perda de um filho. O relacionamento com os filhos, né? As crianças enlutadas. Aliás, aqui no canal tenho 5 ou 6 vídeos que eu falo sobre crianças enlutadas. Vou deixar no card aqui para você dar uma olhadinha lá. Então, envolve muitas coisas, né? Nesse processo das fases do luto, porque a mãe ali ela está desequilibrada emocionalmente agora. Então, quando você olha para mim e pensa, será que demorou? Será que foi tão difícil? Eu quero te dizer que foi muito difícil, que demorou sim. Eu tive muitos problemas. Tudo que o luto traz, eu vivi mesmo. Relacionamento, casamento, com a minha criança enlutada. O meu emocional ficou totalmente desequilibrado, doenças físicas, uma depressão muito grande. E vou te dizer que 6 anos ainda eu estava doente por conta dessa perda. Aí que eu fui buscar conhecimento, fui buscar entender sobre tudo que eu estava vivendo. E foi onde eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Por isso que hoje eu passo aquilo que eu vivi na pele. Estudei muito, mas somente teoria não alivia a dor de uma mãe que perde um filho. Mas quando você vive na pele e você vence aquilo, você pode passar algo a mais, né, para essa mãe, como é o meu caso. Hoje eu posso passar algo a mais para você, porque eu vivi. Eu sei o que você está sentindo, porque eu estive aí. Então, quando você me vê aqui falando, não tem essa impressão de que eu não sofri e de que foi rápido. Aliás, de vez em quando ainda me dá aquela dor. Esses dias eu estava ouvindo um louvor do tempo que meu filho era vivo, que ele amava esse louvor, e ali me deu uma saudade, uma tristeza tão grande, e eu comecei a chorar.
e foi uma dor terrível. Só que como eu já sei lidar com as minhas emoções, eu senti, me permiti sentir, porque fugir não adianta, isso não vai aliviar a dor. Me permiti sentir aquela dor, já ressignifiquei, já fui fazer o que eu tinha que fazer, porque eu já estive desse lado, eu sei o que é a depressão, eu sei o que é sentir a tristeza profunda. Hoje eu já sei lidar com isso, já ressignifiquei, levantei a minha cabeça, fui fazer o que eu tinha que fazer, porque eu não quero mais ficar presa naquela dor. Porque se tem uma forma de eu honrar o meu filho, é vivendo bem. Então tem N coisas aí envolvidas, existem muitas coisas envolvidas nesse processo das fases do luto. Exemplo, o laço afetivo que essa mãe tem com esse filho. Nós sabemos que nós podemos ter aí 2, 3 filhos, até mais, mas sempre vai ter aquele filho que nós nos identificamos mais. Não é que nós não amamos os outros, claro que amamos da mesma forma, só que nós nos identificamos mais com um, né? É aquela coisa de afinidade, de cumplicidade, é diferente. Então, se a mãe tem esse laço mais forte com esse filho, esse luto pode sim se complicar mais. A mágoa, dependendo da forma que esse filho morreu, se tem outras pessoas envolvidas, por exemplo, acidente, se ele foi atropelado, que nem no meu caso foi atropelado pelo meu vizinho, se foi assassinado, se foi um erro médico e tem essas questões envolvidas, e a mãe tem mágoa dessas pessoas, não consegue perdoar, sim, esse luto vai ficar um luto mais complicado, porque ela vai ficar presa ali nas suas emoções. Muitas mães, elas partem para questão de justiça, né? E não tem nada errado com isso. O problema é que muitas vezes ela fica só focada ali em fazer a justiça e ela não elabora os sentimentos dela em relação àquela perda. Então isso pode complicar, sim. A morte súbita, quando esse filho de repente morre, né? É mais complicado esse luto também, porque essa mãe não estava esperando, como se essa mãe não tivesse sido preparada para aquele momento. Então também pode complicar esse luto. A culpa, que é uma das fases do luto, onde essa mãe se culpa por tantas coisas, o si que está por trás disso, né? A culpa de não ter feito isso ou aquilo. Ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo, talvez o meu filho não tivesse morrido, talvez a minha filha não tivesse morrido. Quando eu falo de filha, que eu estou falando de filha também. Então essa culpa, e tem culpa por não ter feito o que deveria ter feito, por ter feito, culpa de, às vezes, muitas vezes, se sentir, porque como o luto ele tem essa oscilação, né? O emocional está desequilibrado, então a hora ela está um pouco melhor, daqui a pouco ela fica mais triste, daqui a pouco ela dá aqueles momentos que ela dá um sorriso, se sente alegre, e nesse momento a mãe se sente culpada. Como que eu posso me sentir alegre se meu filho não está aqui? Então esse sentimento de culpa também, que prende a mãe nesse processo de luto, né? O estado emocional dessa mãe, essa mãe muitas vezes já teve outras perdas, como foi o meu caso, eu tive outras perdas, perdi irmãos, perdi mãe, perdi tantas pessoas importantes na minha vida, a separação dos meus pais. Então eu já tinha um quadro emocional doente por conta dessas perdas, é como se batesse na ferida. Então, dependendo do estado emocional, do quadro emocional dessa mãe, pode esse luto ficar mais complicado, às vezes relacionamento em casa com o marido, já não tá aquelas coisas, enfim, N situações que podem agravar mais esse luto e demorar mais esse luto de ser processado. Se esse filho é um filho único, por exemplo, é muito difícil para essa mãe perder o filho único. Eu recebo muitas mensagens de milhares de mães e muitas delas só tinham esse filho ou essa filha, então fica muito mais difícil ela elaborar esse luto. E pior ainda quando essa mãe não pode ter outros filhos, né? Às vezes foi uma luta para ter aquele filho e esse filho vem a falecer. Fica muito difícil. É muito difícil sair dessa situação. E a mãe daí não pode ter outros filhos, né? A idade desse filho, não que aquela mãe que tem o seu bebezinho ali, ela perdeu no ventre, né, meses de gestação, ou o bebê nasceu, morreu, né, morreu ali bebezinho ainda.
ela não sinta. Claro que ela vai sentir, porque o amor, desde a concepção, a mãe já ama essa criança. Vai sentir sim, vai sofrer sim, mas tem uma diferença aí quando essa mãe ela tem uma vivência, uma história de vida com esse filho, né? Como no caso do meu, que tinha quase 17 anos, no caso dessa mãe que o filho tem 20 e poucos anos, é diferente, faz a diferença, porque tem uma história vivida, fica mais difícil mesmo de elaborar esse luto, né? E daí tem N situações aí que eu poderia estar falando nesse vídeo para você, né? Mas a pior de todas é quando a mãe não se deixa, não se dá a oportunidade de receber o alívio dessa dor. E daí você pode pensar, mas qual mãe faria isso? Acredita em mim, a maioria das mães, inconscientemente, elas fazem isso. Essa coisa de achar que se ela receber o alívio, se vier o alívio dessa dor, ela pode ser traída pela memória e não lembrará mais desse filho. Mas eu vou te dizer, por experiência própria, eu sou prova disso. E hoje eu posso dizer para você que eu sou curada dessa dor. A saudade que eu sinto do meu filho não vem mais com os sentimentos das fases do luto. É uma saudade gostosa. Embora, às vezes, eu tenho, que nem eu contei, né? Escutando o louvor, eu lembrei, veio aquela dor, mas eu aprendi a lidar com as minhas emoções, fica mais fácil. Mas tem aquelas mães que acham que não são dignas de receber aquele alívio de dor. Isso é tudo inconsciente. Ou o filho não é digno de que ela receba o alívio da dor. É a fidelidade inconsciente, e essa mãe acaba ficando presa naquela dor, naquela situação, por conta disso, porque ela não se dá a oportunidade de receber esse alívio de dor. Por isso que é muito importante, mãe, você entender. Eu vejo que na perda de um filho tem três pilares. O primeiro é: as fases do luto não tem como você se livrar delas, você vai ter que passar pelas fases do luto. Tem mães que passam por mais fases, com muito mais dor, tem mães que não é tanto, mas todas vão ter que passar pelas fases do luto. Esse é um alicerce. O outro alicerce é o conhecimento. O conhecimento de toda essa situação, conhecer a situação, conhecer as fases do luto, conhecer as implicações, as complicações das fases do luto. E o mais profundo ainda é o autoconhecimento, onde essa mãe vai olhar para suas emoções e entender que tudo que está acontecendo está no nível do emocional. Para quê? Para que essa mãe faça as escolhas certas. Essa mãe não vai ouvir qualquer coisa, ela não vai agir de uma forma que aos olhos dela parece ser normal, mas não é. Entende? Eu falo porque eu passei por isso. Muitas das decisões que eu tomei que eu decidi quando eu perdi o meu filho, foi baseado em emoções, e eu me arrependi por isso. Então, é muito importante ter o conhecimento e autoconhecimento para você conseguir fazer a escolha certa, para você conseguir lidar com suas emoções. Por isso é muito importante esse último item aqui. Se dê a oportunidade, a chance de receber o alívio da sua dor, de recomeçar aos pouquinhos, a começar a colocar as coisas em ordem. A vida vai tomando o seu rumo, a vida vai voltando, mas você precisa se dar essa oportunidade, mãe. E para isso você tem que ter todo esse conhecimento do seu emocional, para que você consiga lidar com tudo isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, essa mãe que me mandou, né, essa pergunta, e as outras mães que têm aí me assistido, eu tenho te ajudado com esse conteúdo. Que esse conteúdo te dê mais um degrauzinho para você subir aí no processo das fases do seu luto. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.